amiga. Viu? Boa Amém, noite. Aline. A paz Boa do Senhor noite, Pai Jesus. do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Pode Louvado ficar seja à Deus. vontade, já está com a oportunidade, viu? Amém. De falar da palavra. Louvado só vocês mesmo fazer um propósito desse, viu? Jesus. Não é à toa que a gente conheceu no monte de noite. É assim mesmo. Senhor, Ai, miséria de Jesus. fé. Louvado seja Deus, né? Pai do Senhor a todos também que estão nos ouvindo, né? Que está participando dessa live, que Deus abençoe. Eu acho que a gente parar, né? Já findando a quarta-feira, quase uma quinta, para estar aqui ouvindo da palavra, assistindo, é porque a gente quer alguma coisa de Deus, né? Eu ouvi isso há anos na minha vida e guardo até hoje no meu coração, que busca a Deus quem precisa dele, né? Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim buscar os doentes, né? E se a gente até hoje busca e precisa dele, é porque a gente sabe que a gente necessita. Amém? Salmo 23, né? A palavra do nosso propósito. Amém. Aleluia. Queria trazer aqui, em especial, o versículo 4, que é um dos versículos desse salmo que mais fala comigo. Salmo 23, Glória a Deus. 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu acredito, né, que o Salmo 23, se não for, né, um dos salmos mais conhecidos, mais pregados, mais usados. Existem N canções, poesias, versos que falam a respeito do Salmo 23. Até pessoas que não são, né, cristãs ou evangélicas têm no seu carro, ou têm na sua casa, têm na geladeira escrito lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esse salmo, né, não podia ter sido escrito por ninguém menos, ninguém mais que Davi, que mesmo sendo um homem que foi chamado para reinar, né, porque Deus escolheu Davi para reinar, mas Davi, antes de reinar, ele era pastor, né, cuidava ali das ovelhas do seu pai, cuidava do rebanho, dava vida literalmente pelas ovelhas, né, tanto que no seu primeiro encontro com Saul ele fala isso: não, meu senhor, quando vem um leão, vem um urso, eu vou lá, tomo a ovelha da boca, luto por elas, guardo elas. Só que Davi, ao mesmo tempo que ele cuidava das ovelhas, ele se coloca como ovelha. Porque ele começa a entender o cuidado de um pastor, ele começa a entender como era a dependência da ovelha para com o pastor, ele se coloca nessa posição, né? E ele entende, não, eu sou também dependente de Deus. Eu sou como uma dessas ovelhas diante dos olhos do Senhor. E você vê que Jesus lá nos evangelhos vai dizer isso, né? Que ele é o bom pastor. E quem é ovelha ouve a voz e segue. E Davi era alguém que era dirigido pela voz de Deus, era alguém que seguia a direção de Deus. Você vê em toda a sua caminhada com Deus o quanto que Davi era dependente do Senhor. E em algumas das Aleluia, suas Jesus. guerras, ele ora, né, sempre: Senhor, eu vou, Deus, eu vou conseguir, Senhor, e aí como é que eu faço? E, infelizmente, a gente tem visto, né, um grupo de pessoas que tem se levantado, uma geração que tem passado por uma transição, onde tem perdido essa sensibilidade, onde tem perdido essa dependência de Deus, de pedir a opinião de Deus para as coisas, a perguntar ao Senhor. E aí a gente vê muitas pessoas frustradas quando algo dá errado, porque não perguntou, não Meu orou. Deus. E às vezes está requerendo de Meu Deus Deus. algo que nem colocou na mão dele. Aí está querendo cobrar de Deus uma coisa que nem perguntou se era da vontade do Senhor. E Salomão, ele foi perfeito quando ele falou o seguinte: que as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam dores. Então, independente de luta, independente de peleja, de falha, do que seja, quando algo vem de Deus, traz certeza, traz paz, traz convicção e o melhor, prospera. Tudo que Glória a vem das Deus. mãos do Senhor prospera. A gente vê que independente de dificuldade que seja para alcançar as coisas, o que a palavra diz? Que quando você ouve e obedece, elas correm. Elas acham um caminho até você. Quando você é Aleluia. alguém que ouve a voz do bom pastor. Quando você é alguém que É sim, obedece à voz Jesus. do bom pastor. Você vê que Deus, ele é perfeito em tudo que faz, porque ele deixou claro. Mas é se quiser também, né? Ele não, nem para ser abençoado, Deus obriga. Se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se você quiser, você vai ser abençoado. Se quiser, você vai ser próspero. Se quiser, a minha mão vai estar sobre você.
E Davi foi alguém que, dependente, né, das aflições, porque Davi foi alguém que sentiu aflições na pele. Davi foi alguém que sofreu, Davi foi alguém que foi perseguido de forma injusta, né, caluniado. Pessoas que seguiam ele acabaram até perdendo a vida por estar perto dele, né? Mas Davi foi alguém que Meu ele foi Deus. próspero em Deus. Eu não digo em questão material. Ele foi próspero em presença. Ele foi próspero em livramento. Ele foi próspero onde a mão de Deus, mesmo ele em caverna, Deus ia lá e falava com ele. Mesmo Davi passando, como ele falou, pelo vale, mas ele tinha certeza de que Deus estaria com ele. E às vezes a gente perde essa sensibilidade, dessa dependência de Deus nos dias difíceis, porque eu acredito que Deus, ele só é Deus na hora da bênção, na hora da vitória. Tanto que a gente, né, tem o costume de louvar só depois que a bênção se realiza. A gente só tem mania de fazer o culto de ação de graça quando o negócio está pronto, está feito. E aí eu lembro agora de um outro rei, minha missionária Alane, minha missionária Ju, o rei Josafá. E essa passagem de Josafá tem falado muito comigo. Aonde Josafá se vê diante de uma grande multidão, alguém avisa, Josafá, tá vendo uma grande multidão aí, 3 nações inimigas contra 1. Tá vindo aí, e a Bíblia diz, Alane, que Josafá teve medo. Gente, tudo bem, é normal ter medo. O problema é ser dominado pelo medo. Josafá teve medo da notícia. Mas o que Josafá faz? Vamos buscar ao Senhor. Grande é a multidão, grande é a dificuldade. Condições a gente não tem, força muito menos, mas tem alguém que pode fazer. O Senhor, vamos buscar. Aleluia, Jesus. E aí quando Josafá se coloca em posição de busca, que todo Judá começa a buscar junto com ele, Deus envia a resposta. Não temas, não, nessa guerra não tereis que pelejar. Parai e vede o livramento do Senhor. E quem foi que ouviu isso? Moisés. A mesma coisa. O povo com medo, desesperado, bradando, Moisés pleníssimo. Porque não foi Deus que disse, foi Moisés. Parai e vede o livramento que hoje o Senhor se fará. Porque os inimigos que estão vendo nunca mais vocês vão ver. Olha a confiança de Moisés. O mar já estava fechado. O inimigo aqui no nosso cangote. Moisés, ei, acalma. Para, deixa de agonia, deixa calma, pera ainda. Se Deus trouxe até aqui na porta do mar, ele vai fazer alguma coisa acontecer. Porque diferente da nossa ansiedade, diferente da nossa agonia, Deus não é alguém que leva a gente larga no meio do caminho, não. Ele não coloca você no caminho e fala, vai. Não, Deus pega na sua mão e fala, vamos. E aí quando Josafá confia em Deus, levanta alguém. Não, se acalma, Deus vai dar livramento. E aí Josafá, minha missionária Ju, sabe o que ele faz? Normalmente quando tá vindo a guerra, o que a gente faz? Prepara os soldados. Afia a espada, pega escudo, pega armadura, pega tudo, vambora que o bicho vai pegar. Josafá, opa, Deus já deu vitória, vamos fazer diferente. Prepara o levita. Prepara. Aleluia. Vamos entrar na guerra, porque a gente vai sair do mesmo jeito. Dessa maneira. A gente entra na guerra aflito, entra na guerra temendo. Só louva quando volta. Josafá não. Vamos louvar. É hino, porque na volta vai ser igual, a gente vai voltar louvando do mesmo jeito. Diferente de Miriam, que só pegou tamborim depois que passou o Mar Vermelho. Se ela pega antes, já passava no meio, já exaltando ao Senhor. A gente só espera depois. Né? A confiança em Deus, aquilo que o Salmos também fala, né? Obrigada, que confia no Senhor é como um passa vento, chuva, maremoto, terremoto, neve, mas o monte está como Espírito inabalado. De Deus, Minha missionária, sabe o único momento que o monte ele se derrete? Diante da voz do Senhor. Do Senhor. É isso que o Salmo fala. Levantou e na voz do Senhor os montes se derretem. Aleluia. Temos que ser nós. Na dificuldade, firme, resistindo, mas na presença dele, se derreta. Na presença dele, adore. Na presença dele, exalte. Porque olha o que Davi fala. Ainda que eu andasse no vale, eu não vou temer. E como é que se inicia a história do rei Davi? Davi ele sai de trás da armalhada, desce a guerra para alimentar os seus irmãos. Chega lá, ele começa a ver um cenário, Alane, que para ele não era de costume. Porque qual era o costume? Israel ir para a guerra e voltar vitorioso. Qual era o costume? Israel, Deus nos deu mais vitória, mas a vitória Deus deu, aconteceu, e o povo... Mas Davi agora entra em um cenário que não era normal. O quê? O exército do Deus vivo escondido.
O grande rei Saul, escondido em sua tenda, o Olha povo que era aí. vitorioso, que era forte, agora todo mundo correu. E Davi olha e vê um único homem dos inimigos gritando. Davi não entendeu. Peraí, o que é que está acontecendo aqui? Porque para nós que servimos a Deus, esse não é o cenário. Para o Deus que eu conheço, isso imagino eu a mente de Davi. O Deus que eu conheço, o Deus que me dá livramento diante do urso e do leão, esse não é o cenário de quem serve a Deus. Correr, fugir, se esconder? Não, pera ainda. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem vai descer a guerra sou eu. Não. O cenário de quem serve a Deus não é esse, não. O cenário de quem serve a Deus é confiar, ir para a guerra e voltar vitorioso. E Davi tinha essa experiência no oculto. Agora ele ia trazer à tona o que em oculto ele já fazia, o quê? Confiar em Deus. Porque Aleluia! não adianta a gente chegar diante de um microfone, de uma rua, de uma roda de pessoas e dizer que eu confio. Mas quando a guerra estoura, eu começo a correr. Quando o problema bate na minha porta, porque aqueles que servem ao Senhor não estão imunes de aflição. O que a palavra fala? O justo. Não está falando do ímpio, do pecador. Não, o justo. Passa por muitas. Mas quem livra? O Senhor. Livra de uma, duas. Deus livra de todas. Porque confia. E sabe o que é lindo, Alane? É porque agora eu esqueci, mas eu achei em Salmos, minha missionária Ju, um versículo que eu fiquei apaixonada. O salmista fala: ainda bem que eu não vacilei. Por quê? Porque eu vou ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Pronto, Salmo 27. Pereceria sem dúvida. Pereceria, Gil conhece, pereceria. Ainda bem, porque eu vou ver na terra. Porque se a mente se apega àquela promessa de viver na glória com ele, de viver de forma eterna, que isso não se compara. Mas ele falou, não, peraí, aqui na terra ainda, eu vou viver a bondade de Deus, é aqui na terra. É aqui ainda, ó, vivendo e respirando. Porque ele confiava. Ele confiava em Deus. E a vida de Davi foi essa montanha-russa de confiança. Só que você perceba que a confiança de Davi em Deus não anulou caverna, não anulou perseguição, não anulou juras de morte, não anulou ele ter que perder família, perder amigos, perder sacerdotes, pessoas morrer por fazer dele. Não anulou. Mas Davi chegou onde Deus queria que ele chegasse, porque ele confiou. E uma vez que você confia, independente de adversidade que vem, você chega aonde Deus quer que você chegue. E Davi, de fato, ele falou, passei pelo vale, mas eu não temi. Meu Deus, é muita confiança, eu quero ter. Quem fala isso também sabe quem é Jó. Sombra da morte me cercou. Olha aí. Mas ele não morreu. Porque uma coisa que essa semana eu também estava estudando e algo que tem falado muito comigo, minha missionária Ju, que no livro de Jó, se você observar, Jó se refere a Deus de uma única maneira. O Deus todo poderoso. Você não vê Jó chamando Deus de outra coisa. E olha que coisa Anne. E Jó perdeu família, perdeu status, perdeu dinheiro, perdeu respeito, perdeu tudo, mas não perdeu a confiança em Deus. Aleluia. Ele declara, a primeira Bíblia diz, ele não pecou com a sua boca diante da aflição. E depois ele declara, porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. E a gente sabe que Deus Todo-Poderoso significa o quê? O Deus é o Shaddai. E Shaddai, no judaico, sabe o que significa Shaddai? Aquele que é suficiente. Jó disse, ele é mais que suficiente. Jó não desistiu, Jó não se entregou, porque ele sabia que Deus era mais que suficiente. E olha que Jó só conhecia a Deus de ouvir falar. O Espírito de Deus. Jó foi instruído, foi ensinado sobre quem era Deus e foi suficiente para ele ficar firme, para no fim ele falar, agora os meus olhos te veem. Porque eu sei que tudo pode. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que Deus determina, ele executa. Capítulo 1, versículo 7. Porque Deus é fortaleza na hora da angústia e conhece quem confia nele. Eu vou botar Salmo 23 na minha testa, mas Deus sabe se eu confio nele ou não.
Eu É É verdade. desse vou jeito. dizer no fundo do meu carro. Mas Deus sabe se eu confio nele ou não. Porque às vezes a gente Não é esquece. mantra. Não é que Deus ele oprime ou tenta, não, mas ele prova para aprovar. Porque um vaso, você só sabe se o vaso de fato tem resistência quando chega na última fase, que é a fase da fornalha de fogo. Depois que o vaso É, está pronto, está moldado, está modelado, ele tem que entrar no fogo para ver a resistência. Se quebrar, não serve. O vaso tem que entrar na fornalha, chegar ao nível máximo de quentura e sair de lá inteiro. E aí você sabe que o vaso está bom. É a mesma coisa. meu Deus. E uma vez eu aprendi essa ministração e eu levo ela para minha vida. Que há quem diga que Deus é o quarto homem da fornalha. Ele é o primeiro. Sabe por quê? Quando levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, quem chegou na porta morreu e eles não saíram de lá nem Estava com cheiro de vivo. fumaça. Nem com Porque ele já estava lá. Ele já estava lá. Eita, glória. E aí a gente volta Olha de aí, novo. meu Salmo Deus. 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temerei, porque está Meu Deus. comigo. E Davi, no início da sua trajetória com Deus, quando ele desce a guerra para pelejar com Golias, Saul até tenta, né, armar ele e tal, mas Davi ia guerrear com o que Deus já tinha colocado na mão dele, o quê? Cajado. Davi era pastor. Davi ainda não era um soldado. Então ele ia lutar como pastor, porque lá nas malhadas ele não tinha armadura. Nas malhadas ele não tinha espada. Nas malhadas não tinha um exército com ele. Ele só Meu tinha Deus e a Deus. confiança. Por que é então que no meio da multidão eu quero usar arma que não é minha? Porque na frente das pessoas eu quero demonstrar uma confiança que eu não tenho. Davi só Meu mostrou na guerra o que ele já fazia em oculto. Davi venceu Golias porque primeiro ele venceu o leão. Sem ajuda de humano nenhum, somente a ajuda de Deus. E às vezes eu quero, irmão, colocar uma confiança que às vezes eu não tenho e acabo me frustrando. E no fim de tudo, o culpado é Deus. Deus que não fez, Deus que não realizou. Não. Eu que não fui firme, eu que não fui sincera. A palavra é clara, Deus sabe quem confia. E Davi desce. Golias zomba. Quem é você? Tá achando que eu sou cachorro para vir com pau na mão e com pedra? Davi devolve. Quem é você? É desse Para vir jeito. contra mim com espada, com escudo e com lança. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E tem mais, Golias. E ele ainda vai dar a sua cabeça na minha mão, para que todo Eita, Israel glória. saiba que Deus não vence guerra, não é com espada nem com lança. É porque do Senhor é a guerra. Glória a Deus. Olha aí. A Eita. confiança de Davi. Não preciso de armamento. Eu não preciso de escudo, de espada de homem, porque quem guerreia minhas guerras é o Senhor. É Porque uma vez Deus. que Glória a Davi abriu Jesus. mão da armadura humana, ele recebeu a armadura de Deus. Glória a Uma vez que Deus. Davi abriu mão das armas dos homens, ele recebeu as armas do Senhor. E o que é que Paulo É, fala? Espírito Que as nossas armas nele é poderosa para desfazer fortaleza. Quem era Golias diante do nome do Senhor? E Paulo Meu Glória a Deus, diz, aleluia. se revista de armas da luz. Que é a nossa arma Aleluia. da luz. A palavra do Senhor. O salmista declara, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Uma palavra. Então não tem Glória a Deus. como eu vencer guerras, eu ter confiança, eu passar pelo vale, se eu também não olho para a palavra. Se eu não pratico a Jesus. palavra, porque eu sei que eu vou entrar em uma live meia-noite e vai ter alguém lá que vai orar por mim. E quando a live acabar? É, E amanhã? Porque aqui, É. vocês que me ouvem, está recebendo reforço. Está recebendo ajuda, não que eu ou que as missionárias sejam alguma coisa, mas é porque é pela palavra de Deus, que traz vida. Mas quando essa live encerrar, como é que você vai permanecer? Porque Paulo fala, ei, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir ao diabo. E ao fim de tudo isso, fica firme. Porque tem gente, missionária junto, que até tem força no início, tem força no meio, mas não tem força no final. Deus. Meu Passa Deus. pelo vale É no forte. início, É. segura a onda no meio, mas quando tá chegando no fim, não aguenta. Não tem mais força. E as armaduras do Senhor nos dá força antes, durante e depois. Sabe por quê? Alane, a Bíblia diz que Golias tinha 3 metros de altura. Davi derruba ele com a pedrinha, ele cai. Só que tem um
Não fica Golias no chão. Davi vai lá, pega a espada do próprio Golias e arranca a cabeça dele. É. Eu te pergunto, que força Davi teria para pegar uma espada e arrancar a cabeça de alguém de 3 metros de altura? A força do... Nenhuma. É. Se não A fosse o força do... céu. Porque o que aqui Efésios fala? Fortalecei-vos no Senhor. No Senhor. E na força do seu poder. É na Aleluia. força dele. Por isso que a gente não consegue findar uma batalha, porque a gente está lutando sozinho. Tá guerreando Meu sozinho. Deus. Tá tomando Deus, guerra, às vezes, que não é Deus. nossa. Tá se metendo em luta que não é nossa. Tá caçando vento sem necessidade. De coisas que a palavra já orientou, a palavra já falou, a palavra já... Só que às vezes a minha mania de fazer da minha maneira, de querer fazer do meu jeito, de achar que do jeito que eu faço tá melhor. Jeremias falou o seguinte: ei, não se glorie o forte, ó, na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas se glorie em conhecer ao Senhor. E a palavra Aleluia, é clara: o meu povo perece porque falta entendimento. E aí Jesus pega e repete: sabe por que vocês estão errando? Porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. E às vezes a gente perde. Porque imagina, Deus já nos deu uma lista de como a gente se munir, como vencer o inimigo, como resistir. Porque ao final, eu estava lendo hoje, ao final das armaduras de Deus, Ju, sabe o que ele acrescenta ainda mais? Que além do capacete, da couraça, do sapato, da espada, ó, permaneçam em oração e vigiando. O que Tá vendo? é a armadura de Deus? É a oração e vigilância. Olha que Meu coisa. Deus. Eu falei, Coisa pode, viu? Glória a Deus. porque às vezes eu peço: Deus me dá o capacete, Deus me dá a couraça, Senhor, a espada, não sei o quê, mas eu não oro e não vigio. O que é que Jesus Olha aí. ensinou? Vigiai, orai. Em todo lugar. A carne é fraca, mas o espírito tá pronto, tá firme. Glória a Deus. E às vezes eu me apego só a parte A. Ah, porque a carne é fraca. Ah, porque eu tô fraco. Ah, porque tá... Ah, porque nada. Porque faz o que convém. Faz o que agrada, faz o que é mais confortável fazer. Porque eu sei que vai ter alguém que eu vou ligar meia-noite e vai orar por mim. Eu quero ver quando Deus arrebatar todo mundo que é de oração. O povo que não ora vai fazer o quê? Imagina. Jesus falou assim: pai, todo mundo, essa galera da oração aí, leva agora. O pessoal que punga, que terceiriza a vida com Deus, vai fazer o quê? Vai ser como? Sentar e chorar. Sentar e chorar. Fazer que nem Jó. Pegar um caquinho e começar a se coçar. Ou sair a letra. Irmãos, pra gente vencer, não tem como. Pra ter essa confiança que Davi teve, não tem outra saída. É oração. É vida com Deus. É meter a cara mesmo na palavra. Aleluia, Estudar. Jesus. Em vez de a gente falar, não é perder tempo, não, é ganhar tempo com Ele. Ganhar tempo com Deus. Se envolvendo com... Porque, irmãos, se o diabo já atribula quem lê, imagine quem não lê. Misericórdia. Já atrapalha a vida de quem lê, imagine quem não lê. Porque olha que coisa. O diabo tentou Jesus com o quê? Com mulher? Com dinheiro? Não. Com carro? A Com palavra. droga? Não. O diabo tentou Jesus foi dentro da palavra. Imagina se Jesus não lê. Imagina se Jesus não está jejuando. Imagina se Jesus não desce lá do deserto de oração. O nosso pobre do Jesus ia acabar caindo em tentação. Porque ele era homem. Aline que heresia. Jesus era homem. Ele veio em homem. Para justamente nos mostrar que a gente em carne podemos vencer. Por intermédio do seu espírito. Mas só fortalece o espírito quem lê, quem ora e quem busca. É o que a gente aprende aqui com o nosso apóstolo. Quem você alimenta é quem vai ter força. Se é a sua carne, é carne. Mas se é o seu espírito, você vai ter força no espírito. E às vezes a pessoa até tem força na carne, mas não tem força no espírito. Para vencer guerra, para vencer batalha. E aí, em vez de passar pelo vale da sombra, perece no vale da sombra. Porque está sem força. Irmãos, olha que coisa. Davi, ele coloca o Salmo 23 como uma pessoa dependente de Deus. Como alguém que dependia do Senhor. Porque você vê, olha a entrega que um pastor faz pela ovelha. Larga 99 para ir atrás de uma. Olha aí. Ele falou, quem entra pela porta
porta é o pastor, mas o ladrão vem pela janela, mas o pastor está na porta. E tem histórias que falam que o Aleluia. pastor, ele nem dorme, ele coloca as ovelhas no aprisco e ele fica na porta velando, para que ninguém possa roubar. Ô, pastor abençoado. E aí se lembra de novo de outros salmos, que aquele que nos guarda não dorme, Não Não dorme, não dorme. fosse perder, nem dorme. pisca, Né? Cochila. velando pela nossa vida. É, Jesus. Glória E aí tem a questão a que ele Deus. fala, né? Unge a minha cabeça com óleo. No tempo antigo, ungir de cabeça com óleo era você dizer que você estava honrando aquele convidado. Imagina. Meu Deus. Além de proteção, além de força, ele ainda traz honra para a nossa cabeça. O que é que Isaías diz? No lugar da vergonha, é dupla. Você está passando por uma vergonha, ele traz a dupla, ele traz a honra em duas vezes. Imagina. Um Deus que de fato Esse é o nosso pastor. que surpreende. Esse é o nosso pastor. Me prepara uma mesa, banquete. Guarda dos meus inimigos, porque a bondade e a misericórdia vai me seguir, vai me guardar, vai me livrar. Irmãos, o Salmo 23 é para quem é dependente de Deus. Porque não vai adiantar eu recitar, eu orar, eu cantar, mas não viver. Vive Salmo 23 quem é ovelha. Epa, olha aí. Salmo 23 é para quem é ovelha. Quem não é, não vive. Eu vou tatuar nas minhas costas. Se eu não sou ovelha, eu não vivo. Porque a palavra de Deus é para quem vive. É para quem pratica. O que é que esse algo fala? Se eu sou ouvinte e não praticante, eu sou como alguém que me olha no espelho, eu saio, já nem lembro mais. Mas se eu pratico, Desse jeito. eu começo a viver. Se eu pratico, eu começo a entrar no sobrenatural. Se eu pratico, eu começo a ver sinais da presença dele. E Davi viu sinais da presença do Senhor em todas as horas. Até no pior momento da vida de Davi, quando ele adulterou e assassinou alguém, Deus estava lá. Até no pior momento da vida de Davi, Deus estava lá. E Deus traz a restauração, porque Davi era ovelha. A mesma coisa uma ovelha quando se perde, quando se machuca, se quebra, o pastor fala, traz machucada mesmo, traz quebrada mesmo, porque ele é o bom pastor. E só vive isso quem é ovelha. Por mais longe que vá, não tem distância que Deus não possa trazer de volta. Porque é ovelha. Então que nessa noite, né, a gente possamos olhar para o Salmo 23 dessa forma. Poxa, para eu viver isso aqui, para eu deitar em verdes pastos, para eu ser guiado mansamente, para nada me faltar, para eu ser honrada, para ter banquete, para ter vinho, para ter misericórdia e bondade, eu tenho que ser ovelha. Amém. Não tem por onde correr. Porque naquele dia vai haver separação dos bodes e das ovelhas. Porque além de pastor é a porta por onde passam as ovelhas, né? A porta da salvação, a porta que nos leva à vida eterna. Então precisamos nos encaixar nisso. Olhar para o Salmo 23 e falar, não, Senhor, eu preciso viver. Mas para eu viver, eu preciso ser. Ser o quê? Ovelha. E quem é ovelha, Meu Deus. obedece. Quem é ovelha, ouve. Pode não gostar, pode doer, pode machucar, mas o que, é que a palavra fala? Ele faz a ferida, ele mesmo cura. Ele bate, Aleluia. ele sopra. Ele aperta, depois ele afrouxa, porque ele é bom pastor. Ele é zeloso. E o zelo de Deus consome. Porque foi isso que Jesus falou. O zelo pela tua casa me consome, me consumiu. E o zelo de Deus pela nossa vida é a mesma coisa. Nos consome. Então que possamos nos enquadrar, né? Buscar ser ovelhas. Olhar para a vida do rei Davi, que foi, né? Que se colocou como ovelha, né? Ele se rebaixou à qualidade de um animal dependente, de um animal, né, frágil, de um animal simples, simplesmente para dizer, Deus, eu sou dependente de ti. Porque, irmãos, quem é que quer ser comparado com um animal? Ninguém. Ainda mais um animal que é aparentemente significante. Davi se colocou nessa posição. Mas para dizer, não, Deus, eu sou dependente. Eu preciso do teu cuidado, eu preciso da tua mão. Pai, eu preciso da tua ajuda. Preciso do teu cajado, preciso da tua vara, preciso do teu olhar sobre mim. E que te possa voltar a ter essa sensibilidade de ser alguém que precisa, de ser alguém que necessita. Não é que seja vara e cajado, mas que no final de tudo não deixa de ser consolo. Porque é isso que ele fala, né? A tua vara e o teu cajado me consola. A gente sabe que vara, né, é para açoitar, é para corrigir. Cajado é para, né, instruir, para trazer de volta, para mostrar, né, de quem é a autoridade.
Então, que a gente não possa escapulir, né, desses princípios que o Salmo 23 traz. Aleluia. Para que a gente possa viver verdadeiramente todos os dias, né, a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas para isso, precisamos nos tornar ovelhas, né? Ser ovelhas. Viver nessa dependência, nessa carência de Deus. Não é que nem as corças, né? Que anseiam por água. A nossa alma diante do Senhor, né? Desejando e almejando Ele sempre. Amém? Tem que me direcionar o Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom. Só na porta das ovelhas, né? Acho que, se não me falha a memória, o homem no tanque de Betesda. 38 anos de espera, né? E ali Jesus entra, se não me falha a memória, 12 portas no templo de Jerusalém. E Jesus entra justamente na porta das ovelhas. Das ovelhas. O milagre tem endereço, né? O milagre tem endereço. Para viver isso, é necessário ser ovelha do bom pastor. Tem que estar disposto, né? E para ser ovelha do bom pastor, já foi dito aqui, às vezes a gente vai ser convidada, né? Ao lugar onde ninguém vai entender. É quando as portas se fecham, a cortina fecha, né? Não adianta estar nas costas, estar na testa, como a missionária Aline falou. Tem que estar na essência, no perfume. É Espírito de Deus, a confiança no Senhor. Entendeu? Se eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém, né? Mas a presença de Deus ele tinha. Jesus chegou ali. E aquela presença fez toda a diferença. Então, confiar em Deus por muitas das vezes vai ser isso aí, né? Esperar com paciência. Não ficar tão aflito. E nesse tempo de espera, às vezes a gente olha, né, Ju? Olhamos, né, Aline, para outras coisas, como aquele homem, né? Que esperava. Se ele estava ali ainda na porta das ovelhas, é porque ele acreditava, ele tinha fé, sabe? E tem a fé do sobrenatural, do mover os montes, tem a fé do já, do aqui e do agora. Né? Levantei o cutelo, Deus já proveu. Mas tem a fé do caminho para o Monte Sinai. Tem a fé dos 3 dias de caminhada. Tem a fé até o último momento, até o último instante. Foram 3 dias para chegar ali no Sinai. E lá no Sinai, depois que subiu o monte, já tem isso. 3 dias para chegar, mais algumas horas de monte. E para o monte ele sobe só ele, o menino, né? O cutelo e a lenha. E é isso. O monte não é para todo mundo, não. Eu glorifico a Deus, como a Aline disse, nós nos conhecemos lá. Não com quem a gente gostaria, né, Aline? A gente tinha muita gente para... não com quem. Às vezes a gente vai para o monte, não vai com quem a gente estava gostando, imagine. Abraão foi só ele e o menino, ainda foi para matar o menino ainda. A gente sobe para o monte com alguém, mas é pedindo a Deus, né? Tem gente vai para o culto.